Estamos de volta aqui no programa Café com Poesia, entrevistando o escritor Carlito Lima, com histórias maravilhosas. A gente deu uma parada para tomar um cafezinho e aí vamos continuar. Então, Carlito, aí você fez o lançamento do livro em outros países, né? Então, aqui da América do Sul. Você teve também no Chile, não foi? Também. Também teve no Chile. E em Lima. Em Lima, no Peru. No Peru também. Exatamente. E agora você está indo para fazer o lançamento em Havana? Em Havana. Eu já conheço Havana, já estive lá. Mas quando eu estive lá em Havana, meu livro não estava traduzido. Mas agora eles me convidaram com o livro traduzido. Eu devo ir em maio. Uhum. Em maio, dar uma palestra e lançar o livro, né? É que o Carlito também estudou e fez, eu me lembro, ele e a minha querida amiga Vânia, que é a esposa do Carlito, uma pessoa extraordinária, muito afetuosa e recebe a gente de uma forma magnífica na casa deles e tal. E eu me lembro que vocês estudaram lá na Casa de Cultura Latino-Americana, não foi? Não estudaram espanhol lá? Foi. Eu me lembro. Nós que tem aqui da UFAL, Casa de Cultura e tal, eu toda sexta-feira pela manhã, eu estudava espanhol. Agora, eu não sabia que aquele espanhol que eu estudei na Casa de Cultura da UFAL, eu ia, quando eu precisei dele, agora mesmo na Argentina, né, quando eu lancei na Argentina, foi uma beleza que veio, aflorou. Eu não sabia que sabia um pouco de espanhol. Porque fica sempre alguma coisa, né? Mas é Você claro. não passa. Aí, depois, então, do Confissões de um Capitão, qual foi o próximo livro? Olha, acontece o seguinte, quando eu lancei Confissões do Capitão, o menino, um jornalista, ele era do jornal, aí ele me convidou. Ele disse, rapaz, você é um bom contador de história. Você não quer escrever uma coluna aqui, uma coluna dominical no jornal? Eu digo, eu topo. Aí eu comecei a escrever Histórias do Velho Capita. Hoje já são quase 800 histórias do Velho Capítulo. Então, toda semana, isso aqui para mim é bom, porque até eu tenho essa obrigatoriedade de escrever um pequeno conto, uma história, que nessa história é a história da vida real, a história da vida como ela é. Então, sempre tem um pouco de humor ou de sexo, e o pessoal gosta, porque ela tem uma linguagem coloquial, não é aquela linguagem rebuscada. Né? Então, eu escrevi, comecei no O Jornal, até que acabaram no O Jornal a Folha de Cultura. Aí um dia me encontrei com o Fernando Collor, ele disse, Carlito, eu queria que você escrevesse lá na Gazeta. Aí eu fui para a Gazeta, claro, né? E claro que depois a Gazeta, ela tem uma repercussão bem maior, e até hoje eu estou escrevendo todo domingo a história do Velho Capita. Eu tenho que inventar uma historinha. Inventar não, hoje o povo, quando eu estou andando pelo meio da rua, o pessoal, Carlito, eu tenho uma história assim, aí me conta, eu já anoto, aí eu transformo. Uma história, às vezes, pequena, ele dá um mote, aí eu transformo. Isso aí é que o escritor tem que fazer, não é? Tem que não inventar, não é só inventar. O Ariano Suassuna é que dizia que gostava demais dos loucos, dos escritores e dos mentirosos, porque todos três inventavam uma situação um pouco diferente da realidade para poder viver melhor. E você teve com o Ariano algumas vezes, né? Teve aqui, recentemente, quer dizer, o ano passado, antes dele morrer, ele foi para Marechal Deodoro, que ele foi fazer um documentário Nordeste de Ariano Suassuna, e ele escolheu Marechal Deodoro para falar sobre as bandas filarmônicas. E lá em Marechal Deodoro são 5 bandas filarmônicas. Uma tem 105 anos, a Santa Cecília, a outra faz 100 anos agora, né? Então nós reunimos lá as bandas e passei um dia conversando com o Ariano Suassuna, no dia de sábado. Foi uma coisa formidável. Você também era muito amigo do Ledo Ivo. É. Vocês, inclusive, viajaram, tem um livro seu, que a capa do livro, inclusive,
fala sobre isso, uma viagem que vocês fizeram para o litoral norte, né? Pelo litoral norte. O Ledo Ivo, ele toda vez que nós nos conhecemos, depois de muitos anos, né? Eu não tenho assim, minha amizade com o Ledo Ivo era de uns 5 ou 6 anos para cá. Então, eu fiz a festa literária em Marechal Deodoro e coloquei o Ledo Ivo como homenageado. Então, o Ledo Ivo homenageado, com muitas palestras sobre a obra dele, não é? Então, ele chegou, ficou encantado. Ele disse para mim, Carlito, olha, nunca deixe de me convidar para a festa literária, nunca deixe de me convidar para filmar. E toda vez que ele chegava aqui em Maceió, ele telefonava para mim, vamos para onde? Eu pegava um táxi, saía com ele, ia para o litoral sul, para o litoral norte, para a União dos Palmares. Eu sempre fazia uma viagem variando com o Ledo Ivo. E ele morreu de repente, que a gente nem esperava. Ele já estava com 80 e poucos anos de idade. Aí a família dele tem uma consideração muito grande com ele, comigo. A Graça, inclusive, a filha dele, me trouxe uma gravata dele. Eu achei que foi um presente tão sublime nele, uma gravata do Ledo Ivo, que eu, em vez de quando, eu visto a gravata do Ledo Ivo. Poxa, maravilha, né? E ele é uma figura fantástica. Eu conheci o Ledo através de você, exatamente, né, lá na festa literária de Marechal Deodoro, que você criou de uma forma extraordinária isso e permanece no calendário e vai permanecer por muito e muito, muito tempo ainda. Carlito, hoje, quantos livros você já lançou? Quantos livros você já produziu? Olha, eu tenho, porque como eu escrevo um conto, pequeno conto, por semana, então todo ano eu junto, são 50 contos, não é? Eu junto, já é um livro. Só aí são 14 livros desses 14 anos que eu me tornei escritor. Há 14 anos. Eu me lembro de um filme, o filme Contador de História, não é o nome do cara. Então, a história que o cidadão começa a correr e não para mais de correr, passa anos e anos correr, até agora sou eu. Eu só vou deixar de escrever quando morrer mesmo. Eu não deixo. E eu estou escrevendo romance também, já escrevi um romance e estou escrevendo outro romance também. Agora, só que com muita coisa, essa festa literária me toma algum tempo, mas principalmente, Chico, eu não deixo de ler. Isso é que eu quero aconselhar, porque muita gente pergunta como é ser escritor, como se tornar escritor. Eu digo, a pessoa tem que ler. Uma pessoa que quer ser escritor tem que ler. Mesmo que depois ele não vá ser escritor, mas a leitura, ela é uma coisa, assim, extraordinária que faz ao nosso ser. Não só a leitura do romance, que eu gosto, como uma poesia. Poesia é uma das coisas mais lindas, você pegar uma metáfora de uma poesia, você começa a pensar. A poesia faz você raciocinar, você a pensar na vida. Isso é que é o bonito mais da poesia. Não é aquela poesia de rimar ão com ão, a com a. Aí até eu sou também. É outra poesia, é outra poesia. Qual o seu leitor, qual o seu escritor preferido? Meu escritor preferido? Bom, é Graciliano Ramos, Jorge Amado, Dostoiévski, Mário Vargas Llosa, Isabel Allende e o Gabriel Garcia Marques. E na poesia? Na poesia, é Carlos Drummond de Andrade, e eu gosto também, assim, da poesia daquele Paulo Leminski. Mas você faz uma referência especial, e você já confidenciou isso a mim, ao Jorge de Lima, que você acha também um poeta. Sim, rapaz. O Jorge de Lima, não pode se esquecer do Jorge de Lima, porque o Jorge de Lima não é só o grande poeta, como ele tem essas poesias, é a vida dele toda, não é?
que ele foi um cara mutante. As poesias dele foi parnasiana, depois foi para o modernismo, né? E até erótica também, como essa Nega Fulô, é uma poesia erótica, o social, o acendedor de lampião, né? O Jorge Lima é um gênio. O Cacá Diegues estava me dizendo, olha, Carlito, eu considero o Jorge Lima entre os 3 melhores poetas do mundo da língua portuguesa. Camões, Fernando Pessoa e Jorge Lima. E, além dele ser um poeta, ele escreveu um romance, Calunga, que é, para mim, um dos romances assim mais regionais que nos empolga aqui a nossa lagoanidade, que ele é passado todo nas lagoas, Mundaú e Manguaba, e tem uma parte social muito grande, e o personagem dele, que é o Lula, é um personagem forte também, como tem um Lula de Graciliano Ramos em Angústia, tem um Lula do Jorge de Lima. Então, eu acho que Calunga está entre os grandes livros que nós temos no Brasil do romance, e é do Jorge Lima. E uma coisa, para você ver o que é o romance. Nesse romance do Jorge Lima, é passado naquela região ali de Marechal Deodoro e de Bebedouro, em todo coisa. Então, havia uns índios que tocavam flauta. Aí eu comecei a pensar, porque índio, geralmente, ele toca tambor, é percussão. E esses índios tocavam flauta do século XVII e XVIII naquela região. Digo, será que a musicalidade de Marechal Deodoro, de Satuba, de Santa Luzia do Norte, sim, não venha desses índios que tocavam flauta nessa região? Interessante, rapaz. Interessante. Isso aí eu não tenho uma pesquisa assim, científica, sim, apenas foi uma conclusão lendo um livro de Jorge de Lima. Espetacular, uma análise a se pensar. Muito interessante mesmo. O Jorge de Lima e a alagoanidade, né, na poesia dele, na literatura dele, tanto como ele como romancista, como poeta, né? E como artista plástico também, que ele era extraordinário. Também artista plástico, também ele é formidável. Né? Formidável. Eu quero até aproveitar para dizer que a casa onde ele morava aqui em Alagoas, ali na Praça Sinibu, tem muita coisa de Jorge Lima, tem pintura de Jorge Lima, tem as poesias e está a visitação pública. Lá é da Academia Lagoana de Letras, mas está aberto para o público. Quem quiser visitar Jorge Lima pode ir lá naquela casa, uma casa azul cinzenta, logo no começo da Praça Sinibu. O último livro que você escreveu, qual o nome do livro e quando vai lançar? Olha, acontece o seguinte, eu boto sempre o nome do livro, o nome de uma história. Então, uma das histórias que eu contei esse ano foi O Velho e o Mar, para homenagear Hemingway, que para mim foi um dos maiores romancistas. Eu amo Hemingway, esqueci até de dizer. E o Hemingway escreveu um livro chamado O Velho e o Mar. Agora, acontece que outro dia, eu conversando com meu irmão, ele lembrou de uma história que um pescador, seu Rodolfo, ele contou para a gente. Eu estava no coreto com meu tio Nilo e com Betuca, e ele contou que em 1942, esse pescador, seu Rodolfo, ele estava pescando no mar e foi lá ali pela Praia da Avenida, e quando ele estava já voltando 3 horas da tarde com um bocado de peixe, aí daqui a pouco ele sentiu um balançado. Quando ele menos esperou, um submarino submergiu. Um submarino. Ele ficou com aquilo espantado, ele sozinho na jangada, né? Aí saíram da escotilha 3 louros, 3 galegos de calção preto, querendo falar com ele, ele não entendia nada. Até que ele entendeu. Eles queriam trocar comida. Queria os peixes do seu Rodolfo, que ele estava bastante cheio de peixe, e os alemães deram para ele queijo, presunto, bota e um bocado de coisa, ele trocou, entendeu? Inclusive, meu tio perguntou para ele
se tinha uma cruz ou não. Ele disse que tinha uma cruz. Então, era um submarino alemão no tempo da guerra que estava aqui. Uma história fantástica que vocês devem adquirir o livro, comprar o livro do Carlito, que vai estar lançado. Qual é o período do Carlito? Em outubro, eu vou lançar durante a exposição do Pedro Cabral, que foi o Pedro Cabral que fez a capa do livro. Então, minha gente, olha, histórias fantásticas do Carlito, fantásticas histórias. Isso aí tudo vocês podem encontrar nos livros do Carlito. Eu queria muito agradecer a você, que esse é o primeiro programa nosso, e o telespectador que aí está. E queria encerrar o programa homenageando a você com um poema do Jorge de Lima que diz assim: a ilha ninguém achou, porque todos a sabíamos. Mesmo nos olhos havia uma clara geografia. Mesmo neste fim de mar, qualquer ilha se encontrava. Mesmo sem mar e sem fim, mesmo sem terra e sem rumo, mesmo sem vaga e areias, há sempre um copo de mar para um homem navegar. Obrigado.